Saudações em nome de toda a equipe de Mindália Televisão. Eu sou Cris Ferrari e quero te desejar boas-vindas à Mindália ao Vivo, onde milhares de pessoas em todo o mundo assistem às conferências e entrevistas que organiza Mindalia.com. No trabalho de hoje, nós temos o prazer de contar com a Júlia Souza, que vai nos oferecer uma conferência com o tema Sagrado Feminino, o chamado para a cura. A nossa convidada há 10 anos atua como terapeuta holística, além de possuir formação em administração e pós-graduação em gestão de pessoas. É mestra em Reiki, terapeuta floral, facilitadora de círculos de mulheres, também de workshops e palestras, desenvolvedoras de métodos terapêuticos autorais, produtoras de eventos holísticos culturais com ênfase no desenvolvimento humano. É também escritora e poetisa, estudante de xamanismo, numerologia, sonhos e universo feminino. Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que Mindália Televisão é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão compartilhar informação que possa ajudar a elevar a consciência humana ao redor do mundo, e você pode nos ajudar se inscrevendo agora mesmo no nosso canal aqui no YouTube, deixando o seu curtir, clicando em curtir nos nossos vídeos, ou também deixando comentários positivos em cada um dos nossos conteúdos. Você pode também nos ajudar partilhando essa conferência com suas redes de contatos, nas suas mídias sociais, ou a partir do seu WhatsApp, e dessa forma você nos ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas em todo o mundo. Para você que está acompanhando ao vivo, você tem a possibilidade de entrar em contato conosco, fazer perguntas à Júlia para que ela possa responder ao final das conferências, nos deixar comentários durante a conferência a qualquer momento. Para isso, nós pedimos que você escreva primeiro em maiúsculo a palavra pergunta, logo em seguida nos conte de qual país você está falando e em seguida nos escreva a sua pergunta que a Júlia irá responder a todas ao final da conferência. E se você quiser nos oferecer uma conferência, quiser que nós realizemos entrevistas com você, se você tiver informações interessantes para partilhar conosco, entre em contato a partir das nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, ou aqui mesmo pelo YouTube, ou então entre em nosso site mindaliatelevisão.com, que lá no menu superior você vai encontrar a aba Oferecer uma Conferência. E agora sim, vamos passar a palavra à Júlia, com a conferência Sagrado Feminino, o chamado para a cura. Júlia, muito obrigada por aceitar o convite para essa conferência. Seja bem-vinda, nós já estamos te ouvindo. Gratidão, Cris. Já estamos? Sim, podemos começar. Então, boa noite. Gratidão pelo espaço, gratidão a Mindália, gratidão a Cris, querida. E tá, né? Hoje o tema é Sagrado Feminino. E eu confesso que é um pouco desafiador falar sobre o Sagrado Feminino por um motivo. Ele se tornou um tema clichê, né? Ele se tornou bastante falado, pouco compreendido. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Muita gente me pergunta o que é o sagrado feminino para mim, né? Então, eu senti hoje de compartilhar com vocês isso, né? O sagrado, na verdade, permeia tudo na nossa vida, né? Sacralizar a vida, entender isso como naturalidade, né? Acho que quando a gente pensa num sagrado externo, né? A gente está muito acostumado a vincular sagrado à religião, a gente está acostumado a vincular o sagrado a seres externos, a deuses, e na verdade eu acho que essa retomada do sagrado feminino, né? A mulher, os seus ciclos, honrar o seu caminho, ela muito traz a gente de volta para o simples, né? Ela traz a gente de volta para quem nós já somos e sempre fomos. Mas durante muito tempo nós fomos dissociadas da nossa natureza, né? Essa natureza até em relação aos nossos ciclos, por exemplo, né? Quando a gente tem a nossa menarca, a nossa primeira menstruação, a gente é ensinada a dizer que está naqueles dias, né? A gente é ensinada a esconder que está menstruada, a gente é sempre treinada para se intimidar, né? Com algo tão natural e espontâneo como sangrar, que é isso para a mulher, né?
Então, quando a gente olha para isso com a naturalidade que isso tem, uma das coisas que a gente fala muito, por exemplo, nos círculos de mulheres, né, é sobre esse conectar-se com a sua lua, a gente chama, né, lua, menstruação. E no início causa muito estranhamento pra gente. Quando eu cheguei nas rodas, nos círculos de mulheres, por exemplo, e falava-se de coletor menstrual, hoje está bastante já na moda, né? Já se fala bastante de coletores menstruais, de usar os paninhos da vovó, retomar esse caminho do sangue. E quando eu cheguei, isso faz, sei lá, uns 5 anos, eu achei muito esquisito, né? Achei muito estranho. E ao escutar a naturalidade com que essas mulheres, né, com que essas irmãs falavam, eu fui descobrindo em mim o quanto de preconceito havia em mim mesma sobre mim, sobre o meu ciclo, a minha história. Né? Eu tenho 35 anos, então eu nasci numa geração em que a gente não necessariamente foi treinada para parir, né, para ter filhos, casar, embora a gente viveu num modelo, num sistema que a minha mãe, minha avó, minhas tias, né, estavam nesse formato. Então eu bebi de mulheres que vêm desse sistema, que é tão bom quanto, né, que tem prós e contras, mas de certa forma desencaixada, né? Cresci para o mundo corporativo, vamos dizer. Eu trabalho, né, minha formação é administração de empresas. Hoje não atuo na área, mas dos meus 17 aos meus 32 eu trabalhei com isso, né? Trabalhei em diferentes empresas. Então, estar menstruada, por exemplo, era um problema, né? Era um problema se você está com cólica, é um problema de jamais deixar isso interferir no seu trabalho, né? Então, a gente se sente muito tendo que ser masculinizada, no sentido de não poder honrar esse ciclo, né? Não poder se permitir sentir, não poder estar sensível, porque temos que corresponder ao mundo que é masculino, que tem exigências de ação, de objetividade, né? Lógico que eu estou trazendo isso de uma forma bastante estereotipada, né? Tentando generalizar. Nem todas as mulheres, a gente inclusive faz um estudo bem interessante no caminho do feminino, que é dos arquétipos, né? Independente da escolha de crenças, a gente não estuda arquétipo necessariamente como religião. Eu tenho um trabalho com as deusas gregas, por exemplo, que estou no estudo também com as deusas africanas, com as principais de cada grupo, para justamente entender, né, esse inconsciente coletivo, entender essa simbologia do que são os papéis, os arquétipos, as roupinhas, né, os personagens que a gente veste. Não é que a gente seja uma ou outra, né? Nós somos todas em uma, né? Somos a manifestação da deusa na Terra, a deusa como energia feminina, né? Que é assim como eu compreendo. Mas esse estudo de arquétipo, ele ajuda a gente a se perceber dentro de determinados modelos, né? Dentro de determinados formatos. Então, o arquétipo da mulher de Atenas, por exemplo, né? Trazendo da linha grega, a gente vê essa mulher que vai para o mercado de trabalho, que se comporta um pouco no modus operandi masculino, vamos dizer, e que vai negar, né, que veste as armaduras, as couraças e vai para o mundo de negócios e se dá muito bem, obrigada. Porém, chega algum momento que quando a gente começa a olhar para esse ciclo, né, para essa mulher mais lunar, vamos dizer assim, a gente vai ter que tomar algum respiro, né, e olhar para esse caminho e se desconectar um pouco desse sistemão, dessa matrix, e se conectar com a nossa natureza, né? Então, essa retomada dos ciclos, a gente fala muito do ciclo lunar, né, das fases da Lua, sempre associado à mulher, essa oscilação, na energia masculina como solar, a feminina como lunar, de modo geral, mas independente de homem ou mulher, né, os homens também têm esse feminino, que também merece e precisa ser olhado, mas hoje o tema é mais voltado para as mulheres mesmo. A gente vai parar para olhar e sentir e se conectar com as fases e com a própria natureza. E a nossa natureza e a natureza da mãe natureza, né, de Pachamama, de Grande Mãe, tem vários nomes que podem ser usados, mas a essência do planeta Terra, vamos dizer assim, ela também interfere na gente, né? Eu costumo dizer, eu moro numa região, eu moro em Florianópolis, uma região de pesca, né, no Pantano do Sul, e aqui a gente vê muita coisa da maré, né? A maré que sobe, a maré que desce. Dia que tu não tem uma faixa de areia para caminhar, no outros dias que, em compensação, o mar tá lá embaixo. E a gente fica percebendo, nossa, se a lua influencia nesse nível no mar, como não vai influenciar na gente, né? Nós somos compostos também de muita água, né?
Então, não acho que seja só uma questão de crença, é uma questão de observar. A natureza traz todos os sinais, né? Só que nós estamos tão dentro desse circuito, dessa famosa correria, né? Que é uma palavra que me incomoda bastante. Tá todo mundo sempre na correria, tá todo mundo sempre correndo, mas correndo para chegar onde, né? Correndo para fazer o quê? Então, acho que essa retomada do sagrado que a gente fala, independente do feminino, do masculino, do sagrado, da união, do sagrado em si, é respirar e perceber que tudo é sagrado, né? Que cada movimento da nossa vida é importante. E que quando a gente está no presente, quando a gente está no eixo, quando a gente está com a gente tem a possibilidade de se perceber e de sentir as coisas, né? Então, hoje, o que eu vejo desse movimento de retomada, né, do feminino, é um reequilíbrio, né? Acho que a gente vive um mundo essencialmente masculino, né, patriarcal, não é uma questão de opinião, né, é só a gente ter olhos de ver, e, de certa forma, digamos assim, que a gente, enquanto humanidade, não está indo tão bem, né, nesse aspecto, precisa muita cura, muito reequilíbrio. Então, acho que essa chamada que nós estamos sentindo, né, essa força, esse movimento, por exemplo, dos círculos de mulheres, que hoje é tão forte, né? Claro, em alguns lugares mais do que outros, mas isso já no mundo inteiro a gente percebe. Eu acho que é uma necessidade de reequilíbrio, de olhar para esse feminino, curar esse feminino e retomar a harmonia, a amorosidade, o acolhimento, o cuidado, né? O cuidado e o respeito pelas mulheres. Muitas pessoas me questionam, né, se o sagrado feminino e o feminismo têm relação. Bom, eu penso que tem, né, com o devido cuidado, mas é um caminho. Ambos os movimentos estão trazendo o olhar para a cura da mulher, né, para respeito dessa mulher. Lógico que precisa haver um equilíbrio, um cuidado, né, nos círculos de mulheres e no movimento do sagrado feminino. Em absoluto, os homens são excluídos ou preteridos, né? Acontece muito essa dúvida. Os círculos em que eu conduzo, somente mulheres participam. E alguns homens me perguntam, puxa, mas por que nós não podemos estar? Se sentem excluídos mesmo, né? E eu entendo que é um momento em que as mulheres precisam estar consigo, ouvindo as suas próprias histórias, né? A gente aprende muito uma com a outra. A gente entende lugares diferentes, né? Por exemplo, se eu estou ali com um conflito com uma irmã, e uma mulher muito parecida com a minha irmã se coloca na roda e traz um outro ponto de vista para mim, né? Traz uma perspectiva nova, a gente consegue entender. Ou uma mulher que é amante, encontra, fala de uma esposa, ela consegue empatizar de um outro nível, né? Então, a gente acaba aprendendo ao escutar, né? A gente aprende a ouvir, a gente aprende trazendo. A gente fala bastante dos nossos ciclos, né? Da menstruação, a gente fala da gravidez, a gente fala da menopausa, né? Então, muitas vezes esse espaço de fala ele é do feminino, né? Não cabe um homem ali falando sobre abuso, sobre questões delicadas da sexualidade. Então, quando há um homem junto, o assunto muda um pouco, né? A própria intimidação que a mulher acaba sentindo. Então, existem círculos mistos, existem círculos só para mulheres e outros só para homens, conduzidos por homens, né? Então, a gente acaba encontrando ali um espaço de acolhimento, a gente se empodera, a gente fica mais feliz, e a gente sai para compartilhar isso com os masculinos da nossa vida, né? A gente sai mais exultante, né? Mais nutrida e pode compartilhar isso com eles. Então, não é uma questão de exclusão, é de um espaço, né? De um respiro desse outro mundo, né? A gente mergulha nesse universo e uma vez que se sinta abastecida, volta, né? Volta para o mundo total, né? Vamos dizer assim. E o engraçado é que às vezes também a gente abre espaço para os homens e eles também não vêm, né? Então é um movimento muito diferente a maneira como a mulher lida, né, e concebe essa espiritualidade, esse caminho do sagrado e o homem, né? Nem melhor nem pior, mas são caminhos diferentes. Então, dentro desse movimento, retomando a fala, né, que eu estava trazendo ali sobre os arquétipos e a diferença de fases e de momentos de vida, vamos dizer assim, né, na minha geração, a gente foi totalmente colocada, eu digo que é numa encruzilhada, né, que nem bem a gente está num formato, nem bem a gente está no outro. As novas gerações já trazem as suas outras questões. Então, nós mulheres que estamos ali, né, ou no meu caso que estava no mundo corporativo, tenta se enquadrar de alguma forma e negligencia um
no aspecto da sua natureza feminina, né? Durante muito tempo eu considerei inferior a mulher que era do lar, né? A mulher que cuidava da família, dos filhos, porque eu sentia que ela estava abrindo mão do mundo, né? E hoje eu compreendo isso de uma outra forma. Então, a cura que a gente recebe, né, olhando para esse feminino, o entendimento da pluralidade, que cada mulher é de um jeito, né, e que tudo está certo, desde que esteja em harmonia com o nosso ser, desde que cada uma esteja fazendo a escolha do que é benéfico para si, né, e não ditado pelos modelos, nem apenas sermos mães parideiras, né, como durante muito tempo assim foi, mas também não necessariamente a executiva de sucesso é o modelo, né, nem a youtuber, nem a nômade digital, nem, né, de que todos os caminhos são possíveis, todos os caminhos são caminhos a serem honrados, desde que seja a escolha de cada um, né? Então, acontece sempre esse movimento pendular, né, social, assim, a gente vai para um extremo, depois vai para outro, até que a gente chegue no caminho do meio, né, naquele conforto que é para cada mulher. Então, hoje, a gente trabalha em círculos, eu também faço terapias individuais com mulheres, é um estudo que me atrai, né? Mulheres são bastante complexas. E uma outra questão que sempre surge, né? Falei bastante do sangue, e tem uma outra fase que é o recolhimento do sangue, né? Que a gente chama de recolhimento da menopausa, né? E nós vivemos numa sociedade que cultua muito a juventude, né? A gente vive num movimento muito forte de... Bom, às vezes com 35 anos eu sou considerada já mais velha, né? Eu considerada senhora, né? Fico pensando, mulheres de 60 anos, então, né? A gente vive a cultura da beleza também estereotipada, né, determinados estilos de beleza. E quando a gente fala com essas mulheres, né, que já não estão mais sangrando, por exemplo, a gente honra muito essas mulheres, né, porque elas já estão sábias, né. Quando a gente está na nossa lua, quando a gente está menstruada, a gente está em conexão com o divino no momento mais, no ápice daquilo, né. Então, a recomendação é que a gente se recolha, que a gente, dentro do possível, claro, a gente tem trabalho, tem vida, né, tem casa e tal para cuidar, tudo, né, cada um com as suas demandas, mas a gente tem um tempo de respirar, de olhar, de se conectar, de perceber a nossa intuição, nosso mundo dos sonhos, né, que fica mais aflorado para a maioria de nós, para aquelas que se permitem, né. Então, essa mulher que já está mais sábia, ela já recolheu o sangue, ela já interiorizou, né? Essa conexão dela, ela se dá em todos os momentos, ela não tem só um período do mês para vivenciar isso, né? Então, diferente né, do mundo que a gente vive, algumas tradições já tratam isso de uma forma muito nobre, né? Já tratam elas como alguém que tem mais ainda a ensinar, mais ainda a dar. Então, são pequenas, são olhares um pouquinho diferentes, mas esse pouquinho que muda tudo, né? Esse pouquinho que transforma o pertencimento dessa mulher, o lugar de fala dessa mulher, o que ela tem para ensinar, o que ela tem para nos trazer, né, dentro das rodas. Muitas pessoas também me perguntam se as crianças podem estar junto. Dependendo do trabalho, sim, mas é importante, né, meninas, principalmente adolescentes, que possam estar conhecendo, ouvindo, sabendo um pouco dessa história, né, sabendo um pouco de um olhar mais que já caminhou mais, né? Acho que a mistura desses círculos onde mulheres de diferentes idades estão presentes é super importante, né? Para a gente aprender e entender uma perspectiva das sábias, mas também das jovens renovar, né? Acho que essa troca ela é sempre válida, a gente não ficar fechada no nosso próprio mundo, né? Trocando só com os nossos pares. Nós lidamos com mulheres de diferentes níveis sociais, diferentes idades, diferentes profissões, né? E isso enriquece muito. Essa troca ela vai fortalecendo a gente, vai empoderando, né? E vai permitindo que a gente entenda a perspectiva uma das outras, né? Uma outra coisa que eu queria trazer era sobre a questão dos 4 elementos, né? Ou sobre a conexão com a Terra, porque é bem interessante quando a gente fala em se conectar. Agora tem um estudo bastante forte, né? Tenho acompanhado aí pelas redes o livro As Mulheres que Correm com Lobos, que é da Clarissa Pinkola Estes, que é uma psicóloga junguiana, enfim, maravilhosa. Recomendo também essa leitura, mas vejo que tem muitos grupos de estudo desse livro, né? E eu acho isso fantástico.
E eu percebo que se fala, então, da mulher selvagem, né? O que seria essa mulher selvagem? Eu acho que é quando a gente consegue realmente desligar dessa mulher tão somente racional, né? Esses modelos, esses papéis, até os próprios arquétipos que a gente vai se colocando e tendo que ser de um jeito tal ou tal. E essa mulher selvagem, às vezes, ela vem rasgando e rompendo com tudo aquilo que a gente pensa que deve ser, e ela traz à tona o que nós somos, o nosso instinto, a nossa essência, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, a gente, para desmistificar muita coisa, para se desconectar daquilo que a gente deveria ser e se alinhar àquilo que a gente precisa tirar algumas barreiras sociais, algumas máscaras, né, que a gente vai aprendendo a colocar. E que tudo bem, a gente colocou para se defender, para viver, para poder dar o nosso jeito de estar no mundo, mas que talvez seja hora de olhar um pouquinho mais lá atrás, né? Talvez seja hora de buscar mais lá nas nossas origens, nas nossas antepassadas primeiras, vamos dizer assim. E eu trabalho muito hoje com a conexão com a Terra, né? Eu digo 4 elementos, por assim dizer, mas é a força da natureza, né? Eu acho que, claro, cada um vive numa realidade, nem todo mundo pode estar aqui na beira da praia ou lá na montanha, mas essa conexão, ela pode ser feita de um modo muito simples, como montar um pequeno altar, né? Colocar, eu gosto sempre que, vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui ao meu lado um altar, eu sempre gosto de ancorar uma energia, né, da natureza antes de começar qualquer trabalho, às vezes até um estudo, né, qualquer atendimento, qualquer estudo que eu vou fazer, porque ele me traz uma lembrança de que eu sou e que eu pertenço à Terra, né? Então, uma velinha, né, um fogo através da vela, um cristal ou uma plantinha para representar a terra, um copinho com água. Eu gosto sempre de usar a taça, né, pela questão do cálice, do feminino, remetendo a essa energia mais uterina. Um incenso ou uma erva seca para ser queimada. Né? Então, assim, não tem muito. Por isso eu falo do sagrado, e para mim o ritual e o sagrado eles se fazem lembrar, né, um do outro. Então, quando a gente fala em sagrado, é um pouco disso, não precisa ter misticismo envolvido, mas sacralizar a vida, lembrar-se, né, de honrar a coisa da oração, né, cada um tem uma fé e pouco importa para quem a gente está rezando, eu acho que o que importa é a gente lembrar que somos divinos, né. Então, quando me perguntam sobre o sagrado feminino, é lembrar que somos sagradas, né, nós mulheres somos sagradas, que nós somos geradoras de vida, geradoras de projetos, né? Também tem esse lance de ser mãe ou não, acho que volta aquele assunto de a gente tem que ser confortável nas nossas escolhas, né? Tem que estar confortável nas nossas escolhas, então, sendo mãe ou não sendo, o fato é, nós temos o potencial gerador, né? E isso diz muita coisa, né? A gente gera ou pode gerar seres. Então, lembrar desse divino que nós somos, que nós geramos, que nós criamos, né? Eu acho que isso é fundamental, que as mulheres sejam honradas por isso, né? Nesse momento, no meu caminho, tem surgido várias mamães, né? Estou acompanhando algumas mulheres, não sou doula, mas acompanho terapeuticamente algumas mulheres e percebo como é bonita essa transformação delas, né? Como é bonito esse caminho e como é delicado e como é mágico, né? Como é transformador. Então, o sagrado feminino falado por uma mãe, ele tem um outro olhar, ele tem um outro peso, né? Que também honro muito essas mulheres, honro muito esse caminho delas de trazer mesmo, né? A vida para a Terra, de dar essa sequência. Isso não é simples, né? Então, a gente também conversa muito sobre, acho que foi semana passada, estava tendo essa votação aí sobre o aborto, né? Também é um tema que recorre nos círculos, e recorre, né, nesse caminho do feminino, os papéis, né, os julgamentos, então, enfim, né, a gente tem, acho que, não sei, do nosso tempo já não dá muito para aprofundar, nada disso, eu também quero ver, não quero aprofundar numa coisa em outra, porque acho que daqui a pouco a Cris vai me passar as perguntas de vocês, né, se alguém já tiver lançado, não sei se... Já estamos em meia hora, quase, né, Cris?
Temos ainda mais um tempinho, se você quiser abordar mais algum assunto. Tá. Uhum. Sim. Não, então, o que eu queria trazer mais era disso, né, o que eu também queria falar um pouco da questão da arte, né, sagrado feminino e a arte é uma coisa que eu tenho visto muito no meu caminho, assim, para mim particularmente. Até quero citar um livro, que é o Brumas da Ilha, da Bianca Furtado, uma escritora aqui de Florianópolis. E foi um livro portal para mim, um livro que abriu o meu olhar sobre esse feminino, que eu nem tinha muita consciência. E a partir dele, depois de ler esse livro, que conta a história de mulheres vindas das Ilhas de Açores para Florianópolis, né, que na época era Nossa Senhora do Desterro, e traz, enfim, vamos dizer assim, um olhar sobre essas mulheres, né, que chamam de bruxas aqui, elas contando em primeira pessoa, né, vamos dizer. E desde então, o meu potencial artístico, vamos dizer, né, meu lado poetisa aflorou, já existia, lógico, mas ele estava adormecido e isso veio à tona junto com visões e uma série de questões aí mais espirituais. Mas nesse lado terra, foi através da escrita, né? E assim como eu, tem outras mulheres que eu conheço que já são do caminho artístico, mas que depois dos círculos isso mudou também, trazendo a Carine da Cunha, que é uma cantora que eu admiro profundamente, tem um trabalho, um CD todo dedicado ao sagrado feminino. Então, lógico, ela já era cantora, ela já tinha um CD gravado, mas aquele CD mexeu totalmente, e ele é a nossa trilha sonora na maior parte dos círculos, né? Dos meus círculos, prioritariamente, ela sempre fez parte, e de outras irmãs que conheci nas minhas primeiras rodas e carreguei ele comigo. Então, o que eu percebo é que quando a gente se conecta a esse feminino, né, quando a gente se conecta a esse potencial criativo, muitas portas se abrem, né, dentro de nós. Por isso eu disse, geradoras não só de vida, né, geradoras de projetos, geradoras de muita arte, esses caminhos múltiplos, né, que a gente encontra dentro de si. Então, o convite para as mulheres é autorizar-se, né? Vamos nos autorizar a ser quem somos. Não que isso seja simples, né? Não que isso seja fácil, mas o sagrado em nós, ele é natural, né? Nós já somos sagrados, a gente não precisa estar vinculado a qualquer ordem religiosa, a gente não precisa estar alinhada a um companheiro ou uma companheira. Podemos tudo isso, mas não necessitamos, né? Então, eu sinto de dizer isso, que a gente precisa se autorizar para ser quem é. E digo isso para mim também, né? Que a gente precisa estar se lembrando disso todo o tempo e permitir, né, viver nossas artes, permitir viver o nosso chamado de alma, permitir se conectar com a natureza, né? Eu dei um exemplo de altar e 4 elementos, enfim, para facilitar, né? Não quer dizer que isso precisa ser dessa forma. Inclusive, na natureza é muito mais fácil, né? Fica quantas vezes a gente está com um pensamento nebuloso, põe o pé na terra e isso já se dissipa ao natural, né? Vai lembrar que nós somos parte da Terra, né? Lembrar que nós somos a manifestação divina na Terra. Eu sinto de simplificar esse discurso, sabe? Simplificar esse caminho. A gente acaba criando muita dificuldade para chegar em algo que já é, algo que já está dado. Né? Então, tem todo esse estudo de arquétipo, esse estudo através dos livros, tem as rodas, tudo isso é válido, isso ajuda a gente, mas a gente já tem, né? Esses elementos já estão aí, nós já somos. Então, tem como dicas e ferramentas, eu, né, trago isso de montar o seu altar, consagrar, né? Fico também à disposição, se alguém quiser alguma orientação, alguma ajuda nesse sentido, até mais de aprofundamento, de se conectar com a Terra, né? Tem o movimento do plante sua lua, mas isso também já é um tema um pouco mais além, né? Não é nada complexo, mas é de consagrar, entregar o seu sangue para a Terra, né? Se conectar com a Mãe Natureza de uma forma um pouco mais íntima, mas talvez nesse primeiro momento, né? Como a gente está abarcando aí pessoas que nunca ouviram falar do tema, acho que ficaria um pouco nível 2, vamos dizer assim, né? Dessa conversa. E principalmente de estar atento a si, né? O nosso corpo, ele explica muita coisa para nós, o nosso corpo, ele fala muito com a gente. Se a gente estiver atento ao nosso ritmo pessoal,
E o ritmo pessoal envolve tudo, né? Envolve a nossa forma de falar, a nossa forma de se alimentar, a nossa forma de dormir, né? A gente está com dificuldade, está dormindo demais, a gente está se alimentando de uma forma não muito sã, né? Por que não estou me alimentando bem, né? Eu costumo dizer que caminhada espiritual, ela não pode estar dissociada de todo o restante, né? Então, a gente tem uma prática alimentar diferente da prática espiritual, corporal. Nós somos um todo, né? Não são bons filhos, mas não são bons pais. Não que a gente tenha que cumprir os papéis, né? De ser perfeito em tudo, mas uma coerência, né? Um caminho coerente. Porque senão a gente está enganando a gente mesmo. A gente está querendo. Volta ao papo do personagem, né? A gente está sendo um personagem para o mundo. Eu quero estar aqui para parecer que sou, né? Então aqui eu estou facilitadora de círculos, estou mestra, estou, né? E aí no meu convívio social ou na minha prática corporal, alimentar, eu sou outra, então quem eu sou afinal, né? Acho que é um pouco disso, a gente ter verdade com aquele caminho, né? Sacralizar o caminho no limite do nosso ponto de conforto, né? A gente não está na maratona da espiritualidade, na maratona da evolução. A gente tem que estar confortável indo passo a passo de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente é, que a gente quer, né? Não ser algo para mostrar que somos, né? Então, dentro dessa jornada, né, que eu venho trilhando, também percebo que não existem métodos totalmente eficazes, né? Existe método tentativa e erro, né, como eu costumo brincar. A gente vai caminhando e vai sentindo. Não tem começo, meio, fim, né? É esse movimento espiral, a gente vai subindo o ciclo, vai assimilando coisas, vai abrindo mão de outras, se identifica com certas partes, depois se desidentifica, vai esvaziando, vai conectando e vai encontrando. E o caminho de cada mulher dentro do sagrado é sempre muito diferente, né? A gente respeita todas, inclui a todas e segue com aquelas que fazem sentido no tempo, no movimento em que isso ainda faz sentido para nós, né? Então, sinto de agradecer e honrar todas as que estiveram em roda comigo, e agradecer as minhas mestras, minhas professoras, né, desse caminho, especialmente a Ana Paula Andrade e a Tatiana Almeida, e, enfim, todas as que me ensinaram tanto, né, agradecer e honrar principalmente a minha mãe, né, a mulher que me pôs no mundo, a Kátia, a minha avó Elva, que é uma fala que a gente sempre traz também na roda, sabe, de, enfim, trazer as que vieram antes, né, as que nos permitiram chegar aqui. Isso para mim também é sagrado, né? Trazer quem somos e de onde viemos. É isso, Cris. Legal. Esse é um assunto muito comentado, né? Hoje em dia existem muitas vertentes e pessoas explorando, né? Divulgando e expandindo o conhecimento sobre o sagrado feminino. E isso é muito fantástico, né? Eu vou passar para as perguntas, mas antes eu gostaria de lembrar que Mindalia é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo difundir o conhecimento humano e espalhar informações que possam ajudar nessa caminhada e espalhar a solidariedade planetária. E você pode nos ajudar curtindo agora mesmo esse vídeo e também se inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube. Júlia, tem uma pergunta aqui do Rio Grande do Sul, da Giovana. Ela pergunta: o que podemos fazer no dia a dia para respeitar mais o nosso feminino? Pode nos dar alguns exemplos? Uhum. Giovana Vazata? Giovana Vazata, isso. Uma querida, minha parceira lá em Canela, a gente fez um trabalho mês passado e estamos aí para retomar uma região bastante linda, com um feminino bem forte, mas que também precisa bem ser olhado lá. Estamos atentos a isso. Então, o que fazer? Bom, um pouco é isso, eu acho que eu falei, né, de estar respeitando esse ritmo pessoal. Eu acho que a gente não precisa ficar muito olhando para fora, como você estava falando, né, Cris? Hoje, muita gente fala muita coisa, né?
Então, esse foi um cuidado até que eu tive com a palestra, assim, né, com essa conferência, de não ditar nenhuma regra, né, porque isso depende muito do caminho pessoal de cada mulher, né, como dizer para cada uma como respeitar o seu feminino, isso depende muito do que é o feminino para cada uma, né. Então, até quando eu faço esse trabalho, inclusive a Giovana já participou de alguns, ela conhece, eu sempre escuto muito essas mulheres, né, porque eu sou uma menina tagarela, então falar para mim é fácil. Ouvir é um aprendizado, né, e os ciclos me trouxeram muito isso, porque quando a gente está em roda e eu proponho algum tema, mas primeiro eu quero ouvir o que elas pensam daquele tema, o que elas sentem, qual é a caminhada de cada uma. Então, em cima disso, a gente consegue alinhar alguma coisa, mas antes disso, eu acho que é ferir, né, eu acho que é desonrar aquele caminho, de alguma forma. Não tem como. A gente está acostumado a aprender de um modo linear, né? De um modo em que um professor se senta na frente, explica e diga: agora você faz assim, pega o caderno, dobra, vou fazer a chamada. E de repente, quando a gente está ali em roda, só o fato de tu estar em roda e não estar, né, quadrado, não estar sentado só recebendo, tu é protagonista também, né? Um trabalho construído coletivamente e todas estão à mesma equidistância do centro e umas das outras, isso já dá uma dinâmica muito diferente, né? Então, é autoral, não tem como alguém te dizer como fazer, né? Como você vai respeitar o seu feminino no dia a dia? Se ouvindo, percebendo o que você sente, não só o que você pensa, né? Tem uma brincadeirinha que eu gosto de fazer que, assim, eu simulo duas situações. Eu quero, sei lá, eu vou para uma cidade ou não vou. Embora nem sempre eu acolha, né? Às vezes eu penso e depois mudo. Como é que fica o meu coração? Se o meu coração está tranquilo, é um sinal de que sim. Se o meu coração está apreensivo, é sinal de que não. É subjetivo? Não. É até físico, às vezes dá para sentir no físico, né? Então, essa é uma forma de respeitar esse feminino, que é o intuitivo, que é o sensorial, né? Que é a coisa muito mais. Menos racional, vai. Mais ou menos isso. Sim. E você comentou logo no começo da sua conferência sobre a gente vivendo nessa correria e vivendo também com base em regras, né, em estereótipos, como se a gente de fato precisasse chegar a algum lugar. Como que você vivencia isso no seu dia a dia, né? Essa necessidade que nós temos de cumprir com as obrigações, sobreviver, pagar as contas e ao mesmo tempo respeitar essa intuição, respeitar os ciclos. Como que é a sua prática? Hoje é um reaprender, né, esse caminho, assim, porque em 2008 eu comecei meu trabalho com terapias holísticas, né, e já estava quase me formando na faculdade, na metade da minha faculdade, e trabalhava em serviços comuns, né, vamos dizer assim, em corporativo, paralelo, eu sempre tive um caminho na cultura, né, trabalhava com produção cultural, e terapias holísticas e administração, né, pessoa multitarefa, então correria para mim era a palavra-chave. E eu sempre gostei desse movimento. Mas à medida que eu comecei a me autoconhecer e me observar, eu fui vendo que muito disso era fuga também, né? Era fuga de estar comigo, era fuga de viver a totalidade do meu caminho, da minha missão, do meu propósito de alma, etc. Então, quanto mais eu fui me apropriando, né, de quem eu sinto que sou, mais algumas coisas foram ficando para trás, né? Então, quando a gente começa a elencar aquilo que é a nossa base essencial, o restante vai ficando mais fácil, né, a gente tira o foco daquilo que não é tão importante e começa a alinhar o que é importante. E claro que a coisa do trabalho é extremamente importante no sentido material também, né, a gente não pode ser. Antes eu era muito voluntária, né, meu trabalho holístico ele era todo voluntário, né, trabalhei em diferentes casas espiritualistas e fazia muita coisa, sei lá, ou contribuição espontânea, ou gratuita. Mas chega um momento que se isso é o trabalho, isso é o trabalho, né? E isso foi um grande desafio, até porque no Brasil a gente tem muito essa cultura, né, da caridade, até do espiritismo e tal, e tem a sua função social, né? Não é uma crítica a isso, mas que na cultura brasileira é muito difícil as pessoas remunerarem
os terapeutas, porque pensam que isso tem que... Não, mas isso é um dom seu. Mas, enfim, tu gasta uma grana em cursos e tal. Então, esse foi um desafio, né? E me colocar nesse posicionamento profissional, né? Então, durante um período, eu neguei um pouco a administradora, eu digo que eu estava de mal com ela, né? E hoje eu estou realinhando, trazendo essa sabedoria, né, que eu adquiri ao longo da minha jornada, integrando com as terapias, né, e com a minha parte de cultura, né, da produção cultural, e a gente vai se tecendo, né, a gente vai costurando aquele patchwork, né, e vai formando aquilo que somos. Então, hoje o jeito que eu tento viver, que também tem os meus desafios, é claro, é sentir aquilo que é mais importante, é sentir aquilo que, sei lá, se eu fizesse a passagem hoje, o que faria falta, né? E tem coisas que a gente muito mais acostumou a fazer do que realmente precisa fazer, né? Então, Exatamente. quando eu falo da correria, é claro que o mundo hoje nos exige um pouco isso, né? Essa semana a gente teve uns encontros porque eu estava um pouco nessa correria, mas por quê? Porque talvez eu estivesse desalinhada, porque eu acho que quando a gente está alinhada com a nossa agenda, com a nossa respiração, com as práticas corporais, consegue encontrar um ponto de conforto para organizar tudo isso, né? Então, eu sinto que é mais isso, a gente está olhando para o que é importante, né? Se cercando de coisas que nos nutrem, que nos fazem bem, né? No meu caso é a natureza, eu preciso estar em contato com a natureza. E para outras pessoas é outras coisas, né? Então, vai do que... E eu tenho questionado a mim mesma, na verdade, e as pessoas com quem eu converso sobre essa rotina da mulher, né, o ser mulher no momento atual, essas nomenclaturas que a gente está acostumada a usar, né, tipo, tem o chegar lá, essa coisa de a mulher que eu quero ser, né, as metas que nos ensinam que a gente precisa definir, e o quanto isso tem apressado ainda mais o nosso dia a dia, trazendo um pouco de angústia também com relação a essa desconexão do fato de sermos cíclicas com o fato de termos algum lugar para chegar ou de sermos alguma mulher que ainda não somos, né? Aquilo que eu falei um pouco ali, né, da coisa de acolher quem já somos, né? E Exatamente. nesse caminho, por exemplo, das terapias, a gente tem eu digo que a gente fica loqueando no certificado, né? A gente terminou um curso, tu já emenda no outro, tu já quer... E eu comecei a avaliar isso de 2 anos para cá. Eu falei, gente, mas é uma sensação de inadequação, né? Em que tu nunca é bom o bastante, nunca é o Exato. suficiente. E sempre, desculpa, vai sempre surgir um curso novo, vai sempre surgir, né, o mais do mesmo, às vezes, só com uma outra roupagem, enfim. Então, não que a gente não tenha que se aprimorar, se especializar, é lógico, né, faz parte, é humano, né, a gente querer ser melhor, isso é saudável. Mas esse olhar para aquilo que não temos e ignorar aquilo que já temos e já somos, eu acho que é muito doentio para nós, né? Porque essa pressão social, né, essa pressão externa, porque a gente... essa tua fala até me lembrou a história da TPM, né, que eu queria comentar e não falei. A gente é bastante cobrada, né? Nossa, tu tá de TPM, porque fez... Gente, na verdade, o que eu tenho percebido, né? Meu autoestudo e estudo com algumas mulheres. A gente, muitas vezes é dito que a gente tá de TPM, quando, na verdade, a gente tá com aquilo entalado o mês inteiro. E naquele momento, sabe a história da mulher selvagem que eu falei? É um pouco isso. É como se uma força maior, né? A força do teu ser original, essencial, não aquele que tá mascarado, né? Aquele ser vem e diz assim, só um pouquinho, agora não vai rolar mais isso, né? Agora fica na tua, que o momento é meu. E a gente é associada a descontrolada. Claro, né? Tem pessoas que vão a alguns níveis além, algumas mulheres sofrem mais disso, mas aí por motivo, na minha leitura, de um transbordamento, né? Aquilo está tão retido que quando vem de um jeito mais desalinhado. Então, me lembrou chegar lá com a TPM, porque ambos têm a ver com o respeito a si, ao seu ciclo, né, aos seus ciclos, não só o ciclo menstrual, digo, o ciclo de vida, o ritmo, né, de, bom, tu tem um filho, tu tem a casa, tu tem um trabalho, tu tem... E tá, como que tu para e cuida, né, da crise nesse momento? Em que tempo eu tenho para mim, né? Tempo para meditar, tempo para mim, né, o povo fala da TPM hoje dessa forma. Então, eu vejo que
ao invés de a gente brigar com a TPM, parar e olhar o que ela está te contando, né? Por que esse ciclo está se manifestando? Ele está te dando uma informação, assim como a doença, né? Por que eu fiquei doente? O que essa dor, o que essa doença está me contando? Acho que a gente poderia, né? O convite, assim, parar de brigar com as coisas e escutar, né? O que cada informação conta. Muito interessante você trazer essa questão, porque é também um outro questionamento meu. Então, eu fico me questionando se existe algum lugar para chegar e se eu já não sou a mulher que eu quero ser, né? E se, de fato, a TPM existe, ou se é algo que a gente mais aprendeu a reconhecer, porque é um momento diferente do nosso ciclo, e denominar como TPM, né? No sentido disfunção de ser, não no sentido de uma fase, né? Visto como doença, vamos dizer assim. E o que eu observo com grande parte das minhas amigas, as pessoas que eu acompanho, que eu falo mais sobre isso, é que a partir do momento que a gente reconhece essa fase do ciclo, da forma que você está colocando, né, como um momento onde aquilo que incomoda vai estar mais, enfim, vai emergir, vai estar mais latente. Me parece que a história TPM, né, essa nomenclatura TPM desaparece até. Claro, eu não sou médica, né? Não vou poder te contar todo o processo fisiológico, neuroquímico, né? Eu teria que ser um especialista para dizer. Mas o meu estudo dessa parte mais comportamental, né? Eu acompanho tanto em mim, né? Que já menstruo desde os 11 anos, né? Já estou com 35. Há mulheres que eu convivo e não são poucas. O que eu percebo é que a gente, quando para se conhecer e para se olhar, desmistifica muita coisa, né? Simplifica muita coisa. Então, quando as mulheres chegam, me contam, né? Tive uma TPM horrível, falei isso, falei aquilo e me arrependo. Se arrepende até o mês que vem, porque o mês que vem vai vir de novo, se não for olhado, se não for honrado, né? Então, o que eu percebo é que a gente, até mesmo o sangue, né? Esse sangue, esse mês veio mais escuro, veio mais viscoso, tudo isso também tem uma informação. Claro que por isso que a gente estava falando ali a gente é ensinado a ter nojo do sangue, a ter vergonha. Deus o livre se passar a menstruação. Aquilo na adolescência, aquilo é o fim do mundo. A menina não vai mais para a escola, né? Então, a gente pega um absorvente, dobra, joga no lixo, né? Joga o nosso sangue fora, tem nojo, tem cheiro. Então, tudo aquilo faz com que a gente rejeite completamente, né? Aquilo não é visto como natural, muito menos como saudável, né? Pelo contrário. Quando a gente utiliza coletor, os panos, tu consegue ver o sangue, tu consegue te conectar com ele, isso já traz uma informação, né? Esse mês eu tive um mês mais pesado. Nossa, esse mês meu sangue já veio com outra coloração. A minha TPM e meu sangue estão relacionados. Mas, lógico, se a gente não olha para nada disso, se a gente simplesmente passa por cima, né, e deixa para lá, lógico que tu não vai saber, tu vai te sentir errada, tu vai te sentir ruim, tu vai te sentir culpada por ter tido a TPM. Ainda fica dois problemas, né? E também tem uma coisa, uma vez eu estava numa reunião e um grande amigo meu, uma reunião da área da cultura, e eu falei alguma coisa, assim, me coloquei na reunião, e ele falou assim, tu tá de TPM, né? Era um amigo meu, imagina os inimigos, o que é isso? E eu não tenho de TPM. Eu falei, tá, então, porque eu tô expressando meu ser, a minha opinião, meu ponto de vista. Então, a gente também fica rotulada, né, como isso. Não, essa sou eu também, né? Uma manifestação de uma fala, de um sentir, de um pensar, né? Então, a gente acaba ficando nesse lugar de modo impróprio, né? Não faz parte disso, né? Então, e olhar para isso também, né? E dá a sensação que não é o natural do feminino, né? Que uma mulher se posicione ou diga que não gostou de algo, ou, enfim, expresse sua opinião contrária. E aí causa um estranhamento mesmo. Eu também já vivenciei situações como essa. Tem aqui alguns comentários, Júlia. A Regiane Fontoura mandando um grande beijo para você. Querida. Fanca Santos contando que teve a sorte de fazer um sagrado feminino com você há algum tempo no Ceará. E ela faz uma pergunta. Você até comentou um pouco no começo, mas talvez seja legal aprofundar. Ela pergunta qual a relação do sagrado feminino com o feminismo.
Eu até comentei um pouco, né? Então, quero fazer uma parte, a Fanca maravilhosa. A Fanca foi o meu primeiro círculo de mulheres, foi lá em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, sertão, Ceará. Fui acolhida por essa mulher maravilhosa que estuda as poetisas, né, da região. Ela tem um trabalho lá super lindo de resgate, até pela certa invisibilidade da poesia das mulheres dessa região, que muitas eram, vamos dizer assim, os filhos, os maridos, os pais se apropriavam da arte, né, dessas mulheres, né, vamos dizer, assinavam o trabalho dessas mulheres, né. Então é um pouco a história do feminino contada, né. E meu primeiro círculo foi lá em 2014 com ela. E, bom, ela caminha, né, acho um pouco por esse feminismo, assim como eu também tenho uma história nisso. E, como dizer, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei, né, para não também entrar muito nesse papo do feminismo, que daí tem várias gavetas dentro disso, às vezes cria um pouco de ruído nessa fala. Eu acho que o feminismo hoje ele é mal visto, porque ele carrega muita dor, né, a gente trata em geral no feminismo de temas como abusos, como violências, como, né, é como se fosse uma reparação histórica, né, é uma tentativa de reparação histórica, o que para mim se assemelha ao Sagrado Feminino, que também é uma reparação histórica nesse movimento de, se a gente for tratar lá dos períodos antigos, onde havia as deusas, as gordinhas, né, que a gente acha as imagens, onde a deusa era consagrada, onde a deusa era estudada, reverenciada, como a energia da mãe natureza é essencial. E depois a gente pegou só um deus masculino e a mulher virou, né, totalmente negativa dentro da história. A mulher sempre era a sedutora, a mulher era a pecadora, ou era a Virgem Maria, né, a Virgem que concebe, uma coisa meio assim, né, um pouco difícil de assimilar. Eu acho que é uma reparação trazer esse olhar de novo da deusa, das mulheres e de nós, assim como o feminismo é uma reparação do dizer, ok, mulheres também têm direitos legítimos. Hoje fica um pouco absurdo, mas a gente sabe que há não muito tempo atrás as mulheres não votavam, né? Então, assim, não é uma questão muito de opinião, né? Eu acho que é uma questão de reequilíbrio cósmico, vamos dizer assim, tratar. Então, nesse sentido, eu acho que o sagrado feminino e o feminismo se falam, eles buscam um reequilíbrio e devolver à mulher um papel de protagonismo na sua própria história, né? Então, sim, eles se falam, mas cada um caminha por um lado, né? E acho que conversam lindamente e penso que são dois movimentos diferentes, mas igualmente importantes, né? E vão acessar diferentes grupos e às vezes mesmos grupos que também podem se falar, né, dentro disso. Assim. Não acho que são excludentes, não. Pode parecer, mas não é. Tem bem a ver. É porque algumas práticas parecem mesmo, né? Excludentes e contraditórias, assim. Principalmente os rituais do sagrado feminino, né? Parece que não combina com o que é o feminismo. Mas, no fundo... Porque um pouco daquilo que eu falei até da minha própria história, né? Que durante um momento é inferior a mulher que escolhe ser mãe apenas, né? Como se isso fosse pouco, mas, enfim, né? Abrir mão de uma carreira e tal. Então, mas também no feminismo isso também não se prega, né? Por isso que eu falo que existe muito um estereótipo do que é feminismo, né? Muitas pessoas também querem mal dizer o movimento, porque também existe um interesse nisso, né? Com certeza. O sagrado feminino não é também só um monte de mulher dançando ao redor da fogueira, tocando tambor, né? Então, o sagrado feminino transcende isso, né? Então, precisaríamos de mais tempo para aprofundar, mas o que eu sinto é que a gente pega nuances, né? A gente pega, vamos dizer, a cereja de cada bolo e começa a estudar as cerejas e achar que está entendendo os movimentos. E a coisa é bem mais complexa que isso, né? Então, e dentro do feminismo existe uma série de ramificações, né? Existem diferentes vertentes, a gente não pode simplificar. Assim como no sagrado feminino existe uma série de linhagens, do estudo xamânico, estudo Wicca, estudo, né? E assim tem. Então, é cuidar, né? Eu acho que é cuidar com as generalizações, né? Cuidar com as falas prontas, com a reprodução. Por isso que eu disse, é delicado falar de clichês, né? Porque a gente entra em... As pessoas lêem um livro, acham que entendem do assunto, o outro foi num círculo e acha que entende o que é aquilo, o outro viu uma mulher feminista falando uma besteira, e daí as feministas blá, 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 né? Então, esse cuidado, né? De a gente não sair pregando aquilo que a gente desconhece ou conhece muito superficialmente, né?
Temos aqui também mais alguns recados que eu vou transmitir, né, para você, da Maria Cosima, desejando boa noite, Júlia sempre maravilhosa, a Bruna dos Santos também, dizendo muito esclarecedora sua fala, e eu queria que você comentasse, essa semana eu vi, nem sei se você também teve conhecimento disso, depois eu posso até compartilhar com você, um treinamento para mulheres, e aquilo me incomodou um pouco, e aí eu falei, vou aproveitar a Júlia, que trabalha diretamente com o Sagrado Feminino, para a gente discutir sobre isso, falar sobre isso. É um treinamento para mulheres, ministrado por um homem, sendo que a grande chamada do treinamento é aquela coisa que não existe mulher perfeita, que você pode se livrar desse rótulo, e agora, com esse treinamento, você vai aprender a ser feliz sendo quem você é. Foi mais ou menos essa reação que eu tive. Foi mais ou menos essa reação que eu tive, mas me chamou a atenção o número de mulheres deixando nos comentários o quanto aquele treinamento ia mudar a vida, e o quanto isso era importante, o quanto aquele homem poderia ser, de fato, alguém que pudesse ensinar que ela seja feliz sendo quem ela mesma. Inclusive, um dos tópicos dizia, aprenda a pensar com clareza, enfim, tinham várias questões que a gente poderia aqui trocar um monte de figurinha. Mas a minha pergunta é como a gente pode olhar isso, né? Que recado você deixaria para essas mulheres que veem um treinamento como esse, ministrado por um homem? Eu não estou nem julgando a capacidade dele, a fama que ele tem e tudo isso, mas o que você diria para essas mulheres que estão ali nesses comentários, sentindo que encontraram a salvação? Vou até respirar antes de responder. Depois eu te mando para você reconhecer. Tem até uns que eu me inscrevi, assim, porque eu quero muito ouvir, né? Tem bastante desses treinamentos online, palestra, porque eu até quero ouvir o que essas pessoas têm para ensinar sobre mim que eu não sei, né? Eu acho até interessante isso. Mas até para entender um pouco dessa lógica. Primeiro, assim, eu não acho estranho essa adesão massiva das mulheres, porque nós fomos o tempo inteiro treinadas para achar que os homens sabem mais sobre nós do que a gente, né? Aquilo que eu estava te falando sobre o mundo patriarcal. Não é uma questão de a gente achar que é ou não. É assim, né? É dado dessa forma. Então, como simplesmente tirar essa programação que a gente tem e colocar uma nova, né? Não é assim, é gradual. E ainda mais que uma pessoa vai para uma rede, para um trabalho e diz que tem a chave para ti, e tudo que a gente quer é uma chave, né? Quem não quer uma cura? Quem não quer uma clareza mental, né? Mas o que eu percebo é que a gente precisa muito estar atenta, volta aquele papo do sentir, né? A sentir a verdade naquilo que a gente está trilhando e caminhando. Observar como caminha essa pessoa, porque mestres tem muitos, né? Muitos mestres, muitos entendidos, muitos especialistas, nossa, eu conheço inúmeros. Mas aí tu convive um pouquinho com essas pessoas e tu vê como é que elas caminham essas palavras, né? Como é que é a vida dessas pessoas, de que forma elas vivem, como elas se relacionam com seus semelhantes, né? Com seus familiares, enfim, tudo isso. Então, acho que é muito fácil a gente chegar e dar regra. Como eu falei aqui, né? Eu não posso chegar e dizer, mesmo eu sendo mulher, dizer, porque eu não sou tu, eu não tenho a tua história, eu não caminhei esse caminho. Então, a gente apresenta possibilidades e convida, né? A maioria dos meus trabalhos, principalmente os autorais, são olhar para o que tu já caminhou, ver, e como a gente pode tecer a partir da tua história, né? Eu tenho um trabalho, por exemplo, de gestão de carreira. Eu vou lá na infância, eu trabalho contigo no teu momento presente, pego toda a tua história profissional, mais aquilo que tu faz nas horas vagas, que às vezes conta tanto ou mais do que teu currículo, e a gente vai tecendo e de repente, nossa, a pessoa flora na frente do espelho, ela diz, gente, eu sempre fui isso, como é que eu não tinha visto, né? É muito diferente de eu chegar e dizer, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Claro, a gente faz lá um mapa astral, né, um mapa numerológico, a carta gestacional do xamanismo, do Ninon, a gente faz mil coisas, que legal, isso ajuda a ter autoconhecimento. Mas isso não determina quem nós somos e nem como vou ter clareza. Às vezes traz até uma confusão, um pequeno caos, para daí, então, sair disso. Né? Então, o que eu vejo é que
seja para uma mulher ou para um homem, delegar o teu poder pessoal é muito delicado, né? É muito perigoso. Acho que a gente tem que buscar as ferramentas, tem que não, né? Pode buscar as ferramentas. Eu sou uma curiosa, eu gosto de ter ferramentas inúmeras para me ajudar a me situar. Outras pessoas precisam, talvez, de uma e olhe lá. Gente que não precisa de nada. Mas esse treinamento formatado para o sucesso, né? E principalmente, eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, e já deu o que tinha que dar, né? De homem dizendo se a gente é adequado ou não para isso, para aquilo. Oi, oi. Quem tem que saber se a gente é adequado ou não é a gente. Nenhuma mulher vai dizer, tampouco um homem que nem sabe o que é ser uma mulher, né? Então, eu acho que, vamos romper com essa necessidade de a gente ser aprovada o tempo inteiro, né? Validada o tempo todo. Aquilo que a gente conversou agora há pouco. Já sou uma mulher. Tudo bem, eu quero ter uma mente mais clara, se essa é a proposta dele, bacana, vamos clarear, mas eu não vou clarear enfiando um chip na minha cabeça dizendo como eu devo pensar, até porque eu jamais vou pensar de um modo linear, né? A mulher é complexa, ela é lunar, ela é, né, esse mix de situações, de emoções, de sentidos. Então, acho que é um pouco de o que eu diria, assim, Cris, vamos tratar isso de um ponto de respeito, né? De um respeito pela história de cada uma, de respeito por quem já somos e de respeito com o protagonismo feminino na sua própria vida, né? Não quero protagonizar a vida de ninguém, mas a minha, com licença, obrigada, né? Essa sou eu. Exato. E me dá a sensação de que de novo, caminhos, né? Caminhos como esse são caminhos que pretendem formatar ou encaixar a mulher naquilo que já existe no modelo do mercado de trabalho, que já é dominado, né, pelo capitalismo, pelo jeito masculino de liderança, de produtividade, tudo isso. Então, eu fico sempre com essa atenção, sabe? Tipo, esse treinamento reconhece a minha oscilação hormonal, reconhece o meu ciclo. Isso para mim é fundamental. Provavelmente vai pegar aquele óculos dele, vai botar para tu ver o mundo por aquele prisma. Tu vai fazer isso um tempo? Pode ser, mas aquilo não vai alimentar tua alma, aquilo vai ter um prazo de validade, né? Uhum. E eu já caminhei por esses lugares também, de a gente achar que tá errado. Hoje eu trabalho com feminino e muitos homens me consideram contra os homens, a favor das mulheres. Gente, foi o inverso. Eu caminhei pelo mundo dos homens. Entende? Eu preferia trabalhar com homens, eu dizia isso, nossa, mulher é muito chata, mulher é muito mimimi, mulher chora, mulher... Como é fácil, meus melhores amigos eram homens, eu trabalhei, na época, eu trabalhava com bandas, né, na noite, com 10, 15 bandas, cada uma tinha 10 homens, e eu achava o máximo, que fácil, é simples, eu falo, eles entendem, ninguém reclama, funcionava super. Mas eu percebia que era uma negação do feminino, por quê? Não é que a Júlia achava o feminino ruim, é que o mundo nos ensina que isso é ruim, né? Que ser sensível não é adequado, que isso é perda de tempo, que isso dá trabalho. Vamos ser mais prático, vamos ser mais simples. Tá, mas se o mundo fosse todo assim tão prático, todo assim tão simples, também teria o mesmo brilho, o mesmo encantamento, né? O feminino e o masculino são igualmente importantes, e cada um no seu movimento. Cada mulher e cada homem também tem uma complexidade e, né, ninguém é igual a ninguém, né? Não dá para dizer o homem, a mulher, né? A gente está aqui meio generalizando, né? Então, acho que colocar tudo isso num bolo só e dizer que a gente está errada, eu não sei, Cris, é uma coisa assim que eu achei que a gente já tinha superado, mas tem muitas mulheres, tá, que chegam assim com casos de abuso psicológico, de manipulação, né? Eu mesma já fui vítima disso várias vezes, a gente só percebe depois que é, né? Uhum. Então, assim, até agora, essa semana também estava em voga, não sei se tu acompanhou a história do Prem Baba, né? Que é bem conhecido, com as questões de abuso, enfim. E aí sempre surge essa reflexão, né? Sempre surge esse lugar de homens salvadores que, no fundo, colocam as mulheres em papéis até pouco criativo, né? Porque o negócio meio que recorre, assim. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado, só isso. Né? Não é crucificar, pode ter homens legais falando de coisas bacanas, pode. Mas eu acho que workshops de homens falando sobre o sagrado feminino é como eu chegar e querer ensinar os homens a ser homens, entende?
eu sou uma mulher, não é meu lugar de fala, né, como se diz nos movimentos. É importante a gente ter um respeito pelo lugar do outro, né, aprender a acolher e ouvir. Tudo bem o homem ensinar a partir do que ele sabe das mulheres, mas ele jamais poderá ensinar uma mulher a ser uma mulher, né? Exato, ser feliz sendo quem ela é, né? Eu acho super complexo, super arriscado usar essa linguagem. Tem aqui o comentário da Giovana: estamos reaprendendo a crer em nós mesmas. Muito bem dito pela Júlia, nos autorizar a ser quem naturalmente somos. Uhum. E... Bom, eu tinha um comentário para fazer que me fugiu. Falei demais, né? Mas eu acho que esse é um assunto que nós podemos explorar de diferentes maneiras, não é, Júlia? De repente a gente retoma esse assunto numa outra conferência, falando sobre algum aspecto do sagrado feminino, do plantar a lua, alguma coisa ritualística. A gente pode agendar novas conferências para ampliar essa discussão, né? Claro. Então é isso, vamos chegando ao final dessa conferência. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. É isso. Queria finalizar com uma pergunta, que é eu acho que uma necessidade e uma forma prática, né, da gente lidar melhor com o nosso ciclo, que é o que você recomenda que a gente possa fazer no primeiro dia da menstruação, né? Todas as pessoas que trabalham com o sagrado recomendam esse recolhimento, essa interiorização. Você poderia citar alguns exemplos do que a gente pode fazer? Depende, cada mulher se sente de um jeito, mas de forma geral a gente tem vontade de ficar mais aninhada, né? Mais acolhida, menos para o mundo e mais para dentro, né? Então, claro, aqui tá um pouco mais friozinho, né? Então a gente, fazer um chazinho, fazer uma sopa, né? Não tem nada a ver com estar doente, tá? O chá e a sopa é de aquecer, de acolher, né? Procurar manter o ventre quente, os pés quentes. Sabe a coisa que os antigos diziam? Manter os pés quentinhos, usar um chale, uma mantinha. Lógico, quem tá no calor não vai precisar tudo isso. Somente daí fazer um repouso, né? A gente não tá... Porque é um momento de conexão consigo, né? De conexão com o seu corpo, tá tudo se movendo ali. Então, é parar para ouvir dentro bastante coisa, né? Então, é o conforto de cada uma, né? Não vou dizer uma regra, né? Mas o meu convite sempre é assim, fica contigo, te escuta um pouquinho, bota uma música que tu gosta de ouvir, mais relaxa, né? Não necessariamente o teu pagode anos 90, né? Bota ali uma musiquinha mais tranquila, deita, te escuta, assiste um filme. Se tá mais sensível, já bota logo um filme para chorar mesmo, né? Já permite essa emoção fluir, né? Não precisa reter, conter. Procurar estar em contato com pessoas que te façam bem, né? Que te sintam, que a gente possa se sentir acarinhada, se sentir a gente, sabe? Não precisar naquele momento ter que vestir as couraças para ficar se defendendo, né? Então, naturalmente, se tu tem um trabalho durante o dia, chega à noite, tu vai descansar, não vai ser justo no dia da tua lua que tu vai fazer a faxina na casa, né? De repente, mas tá tudo sujo, cara, não vai fugir, a sujeira vai se manter ali, a menos que algum ser de luz ali limpe pra ti, vai ficar, deixa pra fazer amanhã, depois de amanhã, outro dia, né? Permitir, isso que a gente falou do ritmo, né? Permitir viver cada dia aquilo que o dia tem para ensinar. Então, se hoje é tua lua, fica contigo, respira, te acolhe, vive o que tem que viver, e depois é depois, né? Então, acho que é muito mais, assim, um carinho. Acho que a palavra seria fazer o seu carinho. O que é o carinho para cada uma, daí cada uma que sabe, né? Legal. Enfim, como falou, a gente poderia até retomar isso no outro momento, de falar, né, das mulheres que escolhem já não menstruar, né, tomam os anticoncepcionais, enfim, outros métodos que impedem de sangrar. Então, isso a gente está falando para quem ainda menstrua, né? Tem umas que não mais fazem isso, né? Uhum. É um outro capítulo. Total. E que tem a ver com o comentário que eu me esqueci, mas a gente agenda para falar sobre isso numa próxima conferência. Bom, nós vamos finalizando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Júlia
pelo tempo, pela disponibilidade de compartilhar essas informações tão importantes conosco, e também a todos vocês que acompanharam essa conferência e deixando perguntas e comentários. Quero lembrar que essa conferência vai ficar disponível aqui no nosso canal no YouTube, então você pode compartilhar o link nas suas redes sociais, enviar para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar destas informações. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal de Mindalia Televisão, no YouTube, e deixar o seu curtir nesse vídeo, deixar um comentário positivo, porque dessa forma, com esse gesto super simples, você nos ajuda a fazer com que esses vídeos, com que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas em todo o mundo. Temos aqui alguns agradecimentos ainda, Júlia, agradecendo você, agradecendo, né, a sua disponibilidade, a sua fala. Realmente foi uma partilha bem legal. E aí, deixo para você, Júlia, alguns minutos para você também se despedir. Bom, Cris, gratidão, né? Foi bem importante. Sempre é desafiador falar, porque é tanta coisa para dizer e, ao mesmo tempo, parece que, né, se vai abrindo gavetinhas, a gente vai aprofundando. Mas acho que, de um modo geral, né, deu para trazer um pouco da forma como eu vejo, né, dentro do meu caminho, daquilo que eu acredito. E eu sou muito aberta também a aprender outros olhares, né, escutar e receber novas visões, porque eu acho que isso vai fazendo a gente crescer, expandir, né? Ninguém consegue aprender fechado em si mesmo, então, para mim é sempre uma troca muito rica, né? Agradeço a oportunidade, eu acho que é importante a gente ter canais de comunicação, né, para tratar de temas. Hoje na internet a gente tem um pouco de medo, né, de se expor, porque tudo vira um grande caos. Por outro lado, eu acho que é importante trazer o nosso sagrado ponto de vista e colocar no mundo aquilo que é legítimo para nós, né? Então, me sinto satisfeita em estar aqui a serviço, né, e abrir um pouco da minha experiência. Me coloco à disposição para quem quiser, pode escrever através, né, de vocês ou até nas minhas redes aí, porque a ideia é a gente tecer junto, né, construir juntos, vamos incluir os meninos também. E é isso. Então, muita gratidão. Agradeço também aos meus mestres masculinos, ao Varno, meu mestre em Reiki, ao Ninon, meu mestre de xamanismo, e todos os outros que passaram e contribuíram tanto, né, para eu poder hoje estar aqui nesse lugar de fala que eu trago hoje. Legal. Muito obrigada mais uma vez, Júlia, pela sua participação. Então, ficamos por aqui até a próxima conferência.